Você já se sentiu no meio de uma tempestade emocional? Aquele momento em que tudo parece fora de controle. E se eu te dissesse que há 7 passos para manter a calma e o controle, mesmo nas situações mais desafiadoras? Você está prestes a descobrir como os antigos filósofos estoicos lidavam com adversidades. Pronto para dominar qualquer situação? O estoicismo, uma filosofia praticada há mais de 2000 anos, ainda hoje oferece lições valiosas para enfrentar a vida com serenidade. Inspirados por sábios como Marco Aurélio e Epicteto, vamos explorar 7 passos que podem transformar sua maneira de lidar com desafios. Neste vídeo, você aprenderá como aplicar essas ideias para encontrar força interior e resiliência. Vamos juntos? Parte 1. Reconheça suas emoções. Epicteto e a autoconsciência. Há uma peculiar beleza em perceber como nossas emoções emergem sem aviso, como visitantes inesperados que batem à porta da mente. Às vezes, chegam silenciosas, como uma leve melancolia em uma tarde de chuva. Outras irrompem com fúria, como uma tempestade repentina. E, no entanto, a chave para a serenidade não está em expulsá-las, mas em reconhecê-las. Os estoicos sabiam disso. Para Epicteto, mestre na arte da autoconsciência, as emoções não eram inimigas, mas mensageiras. Ele nos ensinou que não devemos temer aquilo que sentimos, mas entender que a raiz do sofrimento está na maneira como interpretamos essas emoções. Imagine-se diante de uma situação comum. Alguém faz um comentário que fere seu orgulho. A raiva surge. É um calor súbito que invade o peito, faz as mãos tremerem e os pensamentos se acelerarem. Mas, ao invés de reagir impulsivamente, imagine parar por um momento e observar esse sentimento. Ele está ali, pulsando, mas não define quem você é. Esse é o primeiro passo. Reconhecer a emoção sem permitir que ela controle suas ações. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. E quanta sabedoria há nessas palavras. No entanto, reconhecer uma emoção não significa reprimi-la ou fingir que ela não existe. Significa olhar para ela com curiosidade, como quem observa uma chama bruxuleante em uma lareira. Você sente a raiva? Tudo bem. Ela está ali. Talvez ela tenha uma razão legítima para surgir, mas ao reconhecê-la, você a coloca sob a luz da razão e não sob o domínio do impulso. A raiva se dissipa quando não encontra mais combustível. Há também um certo alívio em perceber que as emoções, por mais intensas que sejam, são passageiras. Elas vêm e vão como as marés. E cabe a nós decidir se nos deixamos levar pela corrente ou se permanecemos firmes na costa, observando o fluxo e o refluxo. Essa perspectiva estoica nos dá liberdade. Não somos escravos dos sentimentos, somos testemunhas deles. A prática da autoconsciência, portanto, não é um exercício frio ou distante. Pelo contrário, é um ato de profunda humanidade. É a capacidade de dizer a si mesmo: estou com medo, estou com raiva, estou triste. E ao fazer isso, você se liberta da necessidade de reagir imediatamente. Não há urgência, não há pressa. O que há é a oportunidade de respirar, de se observar com compaixão e de escolher um caminho diferente. Mesmo em situações extremas, esse reconhecimento pode ser um bálsamo. Pense em uma pessoa que perde algo muito querido, talvez um emprego, uma amizade, um amor. A dor que surge é aguda, quase física, mas ao nomeá-la, ao dar-lhe espaço, ela se torna menos assustadora. É como acender uma luz em um quarto escuro. O medo diminui quando o desconhecido se revela. Você sabe o que está sentindo e, portanto, pode enfrentar isso. Epicteto nos convida a sermos observadores atentos da própria mente, a não sermos arrastados pela primeira onda de emoção que nos invade. E esse convite é uma oportunidade de crescimento. Não é um processo imediato nem perfeito. Haverá momentos em que a emoção será mais rápida, mais forte, mas cada vez que você a reconhece, está fortalecendo o músculo da autoconsciência.
tornando-se mais resistente, mais sereno. Assim, reconhecer suas emoções é um ato de coragem. Não é fraqueza admitir que está triste ou com raiva. É a mais pura força, porque ao fazer isso, você recupera o controle de si mesmo. As tempestades continuarão a vir, mas você não será mais apenas um barco à deriva. Será o capitão firme ao leme, navegando com a serenidade de quem sabe que por mais feroz que seja a onda, ela sempre passará. Parte 2. Distinga o que está sob seu controle. Controle versus incontrolável. Há uma verdade simples e, ao mesmo tempo, difícil de aceitar. Muito do que acontece à nossa volta está completamente fora de nosso controle. Os estoicos, sábios observadores da vida, compreendiam isso profundamente. Marco Aurélio, em sua incansável busca pela serenidade, escreveu que devemos focar apenas no que está sob nosso domínio. Nossos pensamentos, escolhas e atitudes. Todo o restante, desde o humor instável do clima até as decisões alheias, pertence ao vasto e incerto território do incontrolável. É um conceito libertador, mas também desafiador, pois exige que abandonemos a ilusão de que podemos moldar o mundo à nossa vontade. Imagine, por exemplo, que você está prestes a enfrentar uma entrevista de emprego. Você se preparou meticulosamente, ensaiou suas respostas, escolheu a roupa certa e chegou pontualmente. Ainda assim, há fatores que você jamais poderá controlar. As perguntas que lhe serão feitas, o estado de espírito do entrevistador, ou mesmo se haverá uma decisão prévia que já favoreça outro candidato. A tensão cresce quando tentamos manipular o que não está em nossas mãos. Porém, ao concentrar-se apenas no que você pode fazer, a preparação, a postura calma e o domínio de si mesmo, a pressão diminui. O que está fora do seu alcance já não é mais uma preocupação legítima. Essa distinção entre o controlável e o incontrolável é como aprender a navegar em um rio. Você não pode controlar a correnteza, mas pode decidir como ajusta o leme. Lutar contra o inevitável é como remar contra a maré. Exaustivo e, no fim, inútil. Há uma sabedoria prática em deixar o fluxo seguir seu curso sem se apegar aos resultados. Não se trata de passividade ou resignação, mas de uma aceitação ativa. Marco Aurélio nos lembrava: aceite cada coisa que acontece como se a tivesse desejado. Não porque você gostaria que coisas desagradáveis acontecessem, mas porque resistir ao inevitável é um desperdício de energia vital. Há ainda uma estranha paz que surge quando finalmente soltamos o desejo de controlar o incontrolável. Pense no alívio que se sente ao perceber que certas coisas não são responsabilidade sua. Um exemplo cotidiano pode ser o trânsito. Não importa o quanto você se apresse ou o quanto se irrite, o tráfego segue suas próprias regras. O máximo que pode fazer é escolher sua reação. Ou se desespera, deixando que a irritação o domine, ou aceita o momento como uma pausa forçada e inevitável. Essa filosofia estoica nos oferece, então, um convite para viver de forma mais leve. Se algo está além do nosso controle, como as opiniões dos outros ou o curso dos eventos globais, não há por que carregar o fardo de tentar mudá-lo. Por outro lado, o que está em suas mãos, como a maneira de reagir a um comentário ríspido ou a decisão de perdoar, é onde reside sua verdadeira liberdade. Existe poder na escolha, e os estoicos sabiam que a paz vem ao focarmos apenas no que podemos decidir. Reconhecer essa linha divisória é também um ato de coragem. Exige humildade admitir que, por mais que desejemos, o mundo não gira ao nosso comando. E, paradoxalmente, é nesse reconhecimento que encontramos nossa maior força, porque ao deixar de lado a preocupação com o que está fora de nosso alcance, ganhamos mais energia para direcionar aquilo que realmente importa. Ao final, distinguir o que podemos ou não controlar é como liberar as amarras que nos prendem a ansiedades desnecessárias. Não temos poder sobre os ventos, mas podemos ajustar nossas velas. E nesse gesto simples, encontramos a liberdade. Porque
Em um mundo onde tantas coisas são incertas, a certeza mais valiosa é a de que sempre podemos escolher como vamos reagir. O resto, como os estoicos nos ensinaram, não nos pertence. Parte 3. Pratique a temperança, a arte da moderação. A moderação, essa virtude frequentemente subestimada, é um farol de equilíbrio em meio ao excesso e à escassez. Não é sobre privar-se das coisas boas, mas sim saborear cada experiência sem se deixar consumir por ela. Os estoicos, em sua sabedoria atemporal, entendiam que a temperança não era uma negação da vida, mas a verdadeira arte de vivê-la com plenitude e discernimento. E em tempos em que o mundo parece pedir mais e mais de nós, a temperança surge como um bálsamo, um lembrete gentil de que a satisfação não está na abundância, mas no equilíbrio. Imagine um banquete suntuoso, com pratos que exalam aromas irresistíveis e uma taça de vinho sempre cheia à sua disposição. O convite ao excesso é evidente, mas a prática da temperança pede outra abordagem. Desfrute de cada prato, mas pare antes de se saciar por completo. Não é uma questão de se privar, mas de apreciar o suficiente e encontrar contentamento nisso. É nessa medida que reside a verdadeira satisfação. Os estoicos sabiam que quem busca constantemente o excesso acaba se tornando escravo dos próprios desejos. Epicteto nos alertava sobre o perigo de nos deixarmos dominar por prazeres efêmeros. Segundo ele, o prazer momentâneo, que parece nos preencher logo, se transforma em vazio, deixando-nos famintos por mais. Mas a temperança ensina que o prazer moderado é mais duradouro, pois nasce da sabedoria de saber quando basta. Há uma alegria tranquila em não precisar do mais e encontrar contentamento no suficiente. A prática da moderação também se estende aos pensamentos e emoções. Quando deixamos que sentimentos como a raiva ou a euforia nos consumam, perdemos o equilíbrio interior. A temperança convida à reflexão antes da ação, a calma antes da explosão. É como uma lâmina afiada que corta o excesso de paixão e deixa apenas a clareza. Marco Aurélio escreveu que a alma deve manter-se serena como o mar em um dia tranquilo, indiferente aos ventos das circunstâncias. Não se trata de insensibilidade, mas de sabedoria, porque a verdadeira força não está em ceder ao impulso, mas em dominá-lo. Há uma metáfora encantadora que se aplica à temperança. Imagine uma balança perfeitamente equilibrada. Cada escolha que fazemos, seja ela excessiva ou escassa, adiciona peso a um dos lados. A temperança é o ato contínuo de ajustar a balança, garantindo que ela nunca penda demais. Não é um esforço extenuante, mas um movimento sutil, quase imperceptível, que mantém a harmonia. Outro aspecto importante dessa prática é a moderação nas palavras. Quantas vezes uma palavra dita em excesso causou danos irreparáveis? E quantas vezes o silêncio, quando bem dosado, trouxe mais paz do que qualquer discurso eloquente? A temperança nas palavras nos ensina a medir o que dizemos, a ouvir mais do que falamos e a compreender que nem todo pensamento precisa ser expresso. Há uma dignidade silenciosa em saber quando calar. No entanto, a moderação não é uma virtude rígida. Ela não exige perfeição, mas consciência. Nem sempre acertamos o ponto exato do equilíbrio e está tudo bem. A beleza da temperança está justamente na busca constante, no esforço renovado de encontrar a medida certa, mesmo quando erramos. É um aprendizado contínuo, um exercício diário que nos faz mais humanos, mais compassivos, conosco e com os outros. Praticar a temperança é, no fundo, um ato de amor próprio. É respeitar os limites do corpo e da mente, reconhecendo que não precisamos nos esgotar em busca de algo que nunca será suficiente. É a sabedoria de encontrar alegria nas pequenas coisas, sem a ânsia constante por mais.
Como um jardineiro que cuida de suas plantas, regando-as na medida certa, sem afogar suas raízes, assim também devemos cuidar de nós mesmos. Parte 4. Use a razão como guia. Reflexão racional. A razão, como um farol que corta a névoa densa, é o guia seguro que os estoicos sempre nos convidaram a seguir. No tumulto das emoções, quando os pensamentos parecem emaranhar-se como galhos em uma tempestade, a mente racional é o porto tranquilo. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas as interpretações que damos a eles. Assim, ao escolhermos a razão como nossa bússola, deixamos de ser joguetes do acaso e nos tornamos mestres de nosso próprio destino. Pense em um momento de crise, quando o instinto natural é ceder ao desespero ou à raiva. A razão, no entanto, nos pede calma, não com frieza, mas com sabedoria. É ela que sussurra: espere, reflita. Em vez de reagir impulsivamente, nos chama a avaliar os fatos com clareza. Como um bom estrategista que observa o tabuleiro antes de mover sua peça, a razão nos dá a vantagem de agir com discernimento, em vez de sermos arrastados por emoções efêmeras. Há uma beleza particular nesse processo. Não se trata de suprimir sentimentos, mas de compreendê-los. A reflexão racional nos ensina a olhar para dentro com honestidade e questionar: o que realmente está acontecendo? Que parte deste problema está sob meu controle? A partir dessas perguntas, surge uma clareza que dissipa as sombras da confusão. Como Marco Aurélio escreveu, devemos sempre distinguir entre o que é essencial e o que é mero ruído. Imagine um navio em alto mar, pego por uma tempestade. As ondas batem contra o casco, o vento uiva sem misericórdia. O capitão, porém, não abandona o leme para se desesperar. Ele avalia a situação, ajusta as velas e conduz a embarcação com firmeza. Assim também é a razão em momentos de dificuldade. É o leme que nos mantém no curso certo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A prática da reflexão racional também nos convida a olhar para o passado, não com arrependimento, mas com análise. Cada erro, cada decisão mal tomada é uma oportunidade de aprendizado. A razão nos ensina que não há fracasso, apenas lições. Podemos olhar para trás e, em vez de nos lamentarmos, buscar entender: o que posso fazer diferente da próxima vez? Esse processo nos liberta do peso do arrependimento e nos coloca em um caminho de constante crescimento. E há também um desafio especial em usar a razão quando as emoções estão à flor da pele. Somos seres feitos de carne e sentimento, e nem sempre é fácil colocar a mente acima do coração. No entanto, os estoicos nunca pediram que fôssemos insensíveis. Pediram apenas que deixássemos a razão guiar nossas emoções, em vez de sermos escravizados por elas. Como a água que, embora flexível, encontra sua forma ideal em qualquer recipiente, assim deve ser a mente, adaptável, mas sempre sob o controle da razão. Outro aspecto fascinante da reflexão racional é sua capacidade de nos afastar dos julgamentos precipitados. Muitas vezes somos rápidos em formar opiniões, em condenar ou elogiar sem conhecer todos os fatos. A razão nos convida a esperar, a buscar mais informações antes de decidir. Quantos conflitos poderiam ser evitados se apenas ouvíssemos mais e julgássemos menos? Ao praticar a paciência da reflexão, aprendemos a ser mais justos, tanto com os outros quanto conosco. Por fim, a razão nos traz uma paz que nenhuma outra coisa pode oferecer. Quando seguimos suas orientações, não importa o resultado final, podemos descansar com a certeza de que fizemos o melhor que podíamos. A serenidade em saber que agimos com integridade, guiados pela lógica e não pela impulsividade. E essa serenidade, em um mundo cheio de caos,
é talvez o maior presente que podemos nos dar. Ao escolher a razão como guia, escolhemos também a liberdade. A liberdade de não ser escravo das circunstâncias, de não se deixar levar por emoções passageiras. Escolhemos viver com clareza, com propósito, e nessa escolha encontramos o que há de mais próximo à verdadeira felicidade. Uma mente tranquila que navega pela vida com sabedoria e coragem. Parte 5. Visualize o pior cenário. Prática da premeditação Malorum. Imagine-se diante de uma bifurcação. De um lado, o caminho do otimismo cego, que nega qualquer possibilidade de fracasso. Do outro, a trilha estoica, que nos convida a contemplar o pior cenário possível. A princípio, essa ideia pode parecer sombria, quase uma rendição ao pessimismo, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Premeditação Malorum, ou a prática de visualizar os infortúnios antes que eles aconteçam, é um exercício de força interior, não de derrota. Ao imaginar o que de pior pode ocorrer, não estamos nos entregando ao medo, mas nos armando contra ele. A verdadeira liberdade surge quando encaramos as adversidades de frente, antes mesmo que elas se manifestem. Pense em um viajante que se prepara para a tempestade, mesmo com o céu ainda limpo. Ele carrega consigo um manto impermeável, não porque espera a chuva, mas porque sabe que a possibilidade existe. Assim também nós, ao anteciparmos o que de pior pode ocorrer, não nos afundamos em desespero, mas construímos resiliência. Sabemos que a tempestade pode vir, mas estamos prontos. Ao contemplar o pior cenário, criamos uma espécie de escudo contra a decepção. Se o que tememos não acontece, somos tomados por um alívio inesperado. E se o destino decidir nos testar, já nos encontraremos fortalecidos, preparados para suportar o que vier. Há uma tranquilidade paradoxal em esperar o pior e ainda assim encontrar paz. Epicteto nos lembra que não controlamos os eventos, mas controlamos como reagimos a eles. Antecipar as dificuldades nos dá poder sobre nossa resposta. Existe também um valor intrínseco em reconhecer que a vida é imprevisível. Visualizar o pior cenário não é uma maldição, mas um lembrete de que não somos invencíveis. É um exercício de humildade que nos traz de volta ao presente, permitindo que apreciemos ainda mais os momentos de calma. Como um equilibrista que caminha na corda bamba, somos forçados a focar no agora, conscientes de que a queda é uma possibilidade, mas não uma certeza. O medo, quando enfrentado, perde seu poder de nos paralisar. Considere um exemplo simples. Um comerciante que reflete sobre a possibilidade de perder tudo o que construiu. Ele não faz isso por pessimismo, mas para se preparar mentalmente. Visualiza o fracasso e, ao fazer isso, descobre algo extraordinário. Mesmo no pior cenário, ainda pode recomeçar. Ao antecipar o fim, ele percebe que a perda não é o fim do mundo, mas apenas uma nova página a ser escrita. Essa prática não é resignação, mas a mais pura forma de coragem. A prática de premeditação Malorum também nos ensina a valorizar o que temos. Quando imaginamos a perda de algo ou alguém importante, nos damos conta da preciosidade desses momentos que muitas vezes tomamos por garantidos. Passamos a olhar para nossos dias com mais gratidão, com um apreço renovado. O que antes parecia trivial se torna extraordinário, e o que era rotineiro passa a ser celebrado. Ao considerar o pior, aprendemos a amar o presente com mais intensidade. Há uma ironia interessante nessa prática. Ao nos prepararmos para o pior, paradoxalmente, nos tornamos mais leves. Deixar de temer o que está fora de nosso controle nos liberta de uma ansiedade constante. Sabemos que, não importa o que aconteça, estaremos prontos para enfrentar. A mente se torna como um lago calmo, onde as ondas do medo já não perturbam a superfície. A paz que surge não é a ausência de problemas, mas a presença de uma serenidade inabalável. Premeditação
Malorum é, em essência, um convite a viver sem ilusões, mas também sem desespero. É um ato de amor próprio e de aceitação. Encaramos a vida com olhos bem abertos, conscientes de que ela é frágil e imprevisível, mas não menos bela por isso. Ao imaginar o pior, fortalecemos nosso espírito e descobrimos que, aconteça o que acontecer, sempre haverá uma força interior pronta para nos sustentar. Parte 6. Seja grato pelo agora. Gratidão estoica. A gratidão é um ato de rebeldia contra a insatisfação crônica que o mundo moderno insiste em cultivar. Os estoicos, com sua sabedoria atemporal, nos convidam a olhar para o agora com olhos renovados, apreciando não o que falta, mas o que já temos. Ser grato pelo presente é um exercício de consciência, uma escolha deliberada de valorizar cada pequeno detalhe da vida que muitas vezes nos escapa por entre os dedos. Não se trata de uma gratidão ingênua que ignora as dificuldades, mas de uma apreciação profunda que reconhece a beleza até mesmo nas adversidades. Imagine acordar e sentir o calor suave do sol tocando o rosto. É algo tão comum, tão banal, que raramente lhe damos atenção. Mas, se parássemos por um momento e realmente percebêssemos a maravilha desse instante, talvez a alma se enchesse de um brilho suave. A gratidão estoica não precisa de grandes eventos para se manifestar. Ela encontra alegria nas coisas simples, o ar que respiramos, as conversas que compartilhamos, o alimento que nos sustenta. Tudo isso, na perspectiva estoica, é um presente valioso. Os estoicos nos ensinam que a vida é breve, frágil e imprevisível, mas é exatamente essa transitoriedade que a torna tão preciosa. Ser grato pelo agora é reconhecer que este momento é tudo o que temos de verdade. O passado já se foi e o futuro é uma promessa incerta. Por que então gastar nossos dias ansiando por algo que ainda não chegou ou lamentando o que já se perdeu? O presente é um tesouro que muitos negligenciam, mas que os sábios seguram com força, como se fosse um diamante raro. É curioso como muitas vezes só percebemos o valor das coisas quando as perdemos. Um dia comum pode parecer sem graça, até que nos encontremos privados dele. Os estoicos nos desafiam a antecipar esse sentimento de perda, mas não com tristeza, e sim com um renovado senso de apreço, ao pensar que hoje pode ser o último dia em que experimentamos certas coisas, passamos a valorizá-las mais. O vento suave, a risada de um amigo, o sabor de uma fruta fresca, tudo ganha um novo significado, a gratidão. Estoica também nos livra das correntes da comparação. Vivemos em uma sociedade obcecada por ter mais, ser mais, fazer mais. Mas ao praticar a gratidão, percebemos que já temos o suficiente. Isso não significa estagnar, mas entender que a verdadeira felicidade não vem de conquistas externas, mas de um coração que sabe apreciar o que possui. Quando deixamos de medir nossa vida pelos padrões dos outros, encontramos uma liberdade que é rara e preciosa. Há uma serenidade especial em agradecer pelo presente, mesmo quando ele não é perfeito. Talvez haja desafios, talvez haja dores, mas sempre há algo pelo qual ser grato. Até mesmo os momentos difíceis carregam lições ocultas, como joias enterradas sob a superfície. A gratidão estoica não é cega ao sofrimento, mas vê nele uma oportunidade de crescimento. Aprendemos a ser gratos não apenas pelos bons momentos, mas por tudo o que nos torna mais fortes e sábios. Ao final do dia, quando a luz se esconde e o silêncio se instala, a prática da gratidão é o que nos traz paz. Reflita sobre o que foi bom, mesmo que pequeno. A mente, que muitas vezes corre para o que falta ou para o que poderia ter sido diferente, aprende a descansar no que é. E nessa simplicidade, encontra uma forma sublime de felicidade,
Afinal, o momento presente, com todas as suas imperfeições, é um milagre que merece ser celebrado. Ser grato pelo agora é viver de forma plena, consciente e leve. Não significa ignorar os desafios, mas enfrentá-los com a força de quem sabe que, mesmo em meio às tempestades, há motivos para agradecer. É uma lição que os estoicos deixaram para a eternidade e que, se praticada, transforma a vida em uma experiência rica, profunda e verdadeiramente satisfatória. Parte 7. Haja com coragem e serenidade. Coragem estoica. A coragem estoica não é a bravura impetuosa de um herói épico, mas a força silenciosa de alguém que encara a vida com serenidade diante do caos. Trata-se de um tipo de coragem mais sutil, mas igualmente poderosa. Não é a falta de medo que define essa coragem, mas a capacidade de agir com firmeza mesmo diante dele. A coragem estoica é uma escolha consciente de permanecer calmo e imperturbável diante das adversidades, de não se deixar consumir pelo pânico ou pela raiva quando as circunstâncias exigem resistência. Imaginemos a vida como um rio turbulento. A correnteza forte e imprevisível nos empurra de um lado para o outro, mas o estoico, como uma rocha imutável no leito do rio, permanece firme. Ele não pode controlar a intensidade das águas, mas pode escolher como se posiciona diante delas. Não se trata de resistência obstinada, mas de uma aceitação serena do que não se pode mudar. Esse é o princípio fundamental da coragem estoica: aceitar a realidade como ela é, sem se abalar, e tomar as decisões mais sábias possíveis dentro dessa realidade. Em momentos de grande dificuldade, muitos se veem tomados pela ansiedade ou pelo desejo de fugir. O medo se torna uma presença constante, desafiando nossa capacidade de ação. Porém, a coragem verdadeira não é a ausência desse medo, mas a habilidade de dar um passo adiante apesar dele, como uma criança que aprende a andar, tropeçando e caindo, mas se levantando novamente. A coragem estoica é persistente. Ela nos ensina que a verdadeira força não está em nunca vacilar, mas em continuar, mesmo quando tudo parece ruir ao redor. O estoico não é movido por impulsos ou pela necessidade de parecer forte. Sua coragem vem do conhecimento profundo de que ele tem controle apenas sobre suas ações e reações, nunca sobre os eventos externos. A serenidade, então, é o pilar que sustenta a coragem. Ela não é resignação ou apatia, mas uma forma de entendimento profundo do que realmente importa. O que podemos controlar é a nossa resposta, e é essa resposta que define nossa paz interior. Não importa o que o mundo nos imponha, a serenidade nos dá o espaço para tomar decisões fundamentadas e sensatas. Pense por um momento nas inúmeras situações em que as emoções nos arrastam para reações impulsivas. Quando alguém nos faz mal ou quando enfrentamos uma grande perda, a resposta imediata pode ser de raiva, revolta ou desespero. No entanto, o estoico nos convida a respirar profundamente, a pausar antes de agir. Ele sabe que é nesse momento de pausa que a verdadeira coragem se revela. A coragem de não reagir, mas de responder de maneira racional e ponderada. A coragem de não ser escravizado pelos próprios impulsos. Esta é a chave da serenidade. Não se permitir ser arrastado pela maré emocional. Ela nos dá o poder de escolher nossa resposta e não apenas reagir de forma automática aos eventos. Ao agir com coragem e serenidade, o estoico não é apenas resistente, mas estrategicamente capaz de navegar pelos desafios da vida com uma clareza rara. O medo pode existir, mas não precisa ditar nossas ações. O que realmente importa é a decisão de continuar a jornada com integridade, mantendo a calma, mesmo quando o mundo ao redor parece desabar. Em todas as situações de adversidade, seja na perda de um emprego, em um conflito pessoal ou em um momento de incerteza, o estoico age com a serenidade de quem sabe que a vida é feita de altos e baixos.
Ele não se desespera com a queda, porque compreende que a verdadeira essência da vida está na jornada, não no destino. Essa jornada, por mais desafiadora que seja, é onde se encontra a verdadeira medida de nossa coragem. E, em última análise, a coragem estoica é uma forma de nos libertarmos das correntes que a sociedade muitas vezes impõe. Não precisamos buscar a validação externa ou a aprovação de outros para agir. Com coragem, o único juiz verdadeiro de nossas ações é a nossa própria consciência. A serenidade vem da confiança em nossas escolhas, na certeza de que estamos seguindo o caminho mais sábio, sem nos importar com os obstáculos que surgem ao longo do caminho. Agora que você conhece os 7 passos para dominar qualquer situação, lembre-se, a verdadeira força está dentro de você. Quer mais lições práticas sobre estoicismo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A jornada para a serenidade continua.